Bom, o último método que eu vou falar para vocês aqui é o método piso, tá? Também é muito conhecido, muito utilizado, tá? Então, ó, Pressure Implicit with Splitting Operators. Tá? Ele foi desenvolvido originalmente para a solução de problemas de escoamento compressível ou transiente, mas ele também, isso que eu vou apresentar para vocês é a versão para escoamento incompressível. Mais uma variação do Simple, né, com um passo de correção adicional. Então, todos que eu estou apresentando aqui eles são muito parecidos, né, seguem a mesma lógica, né? Assim como no método Simple, campos iniciais para velocidade e pressão são estimados e as equações do movimento são resolvidas. Como eu tenho um segundo passo, né, de correção, eu vou ter que redefinir um pouquinho a minha nomenclatura. Não chega a ser redefinir, né, mas eu vou criar novas variáveis aqui, né? Então eu vou pegar, ó, esse aqui é uma estimativa inicial, o asterisco, né? Então a primeira correção vai ser o 2 asterisco e uma segunda correção vai ser o 3 asterisco, certo? Então, falei errado, né? A segunda correção é o 2 asterisco, a terceira correção é o 3 asterisco. Tá? Então, eu simplesmente reescrevi aquelas equações da mesma forma que tinha feito com o Simple lá, né? Então, as novas velocidades, depende das velocidades anteriores, o ΔP, né, atual, e o ΔP atual, aqui tem uma fonte, né? Então, a equação para U, equação para V. E como tem mais uma correção, né? Tá certo, essa é a primeira correção, segunda correção, né? Então a segunda correção eu preciso das velocidades 3 aqui, ó, 3 asterisco, U3 asterisco, V3 asterisco, P3 asterisco. Tá? São as mesmas equações, tá? Não vou ficar discutindo aqui, rediscutindo, e acaba só complicando mais do que ajudando, né? A lógica é a mesma, olha, notem que eu já tinha feito isso no Simple lá, né? Então eu vou subtrair uma equação da outra, né? A primeira correção da segunda correção. Vou chegar nessa expressão semelhante que eu já tinha feito lá. Aqui eu vou andar um pouquinho mais rápido. Isso aqui, como os coeficientes são constantes, esse aqui é 0. Tá certo? Esse cara aqui eu vou chamar de segunda correção, que é o P duas linhas. Tá? Tinha o P', que no caso que seria P2 asterisco menos ΔP asterisco, né? ΔP2 asterisco menos ΔP asterisco. Mudou um pouquinho a nomenclatura em relação ao Simple, né? Tem uns, mas aqui o ΔP3 asterisco menos ΔP2 asterisco seria a segunda correção da pressão. Tá? Eu não repeti aqui, né? Porque a forma de obter a primeira equação de correção, o P' é a mesma lá do Simple. Tá bem? E esse termo aqui, eu botei uma incógnita aqui, porque o método Simple a gente simplifica ele. Da onde eu peguei o algoritmo, esse algoritmo não vem no livro do professor Malisca, está no livro do Manuel Siqueira. Ele fala que escreveu em função do Simple, mas ele mantém esses termos aqui. Tá? Eu não vejo razão, eu não vejo razão, tanto faz, eu acho. Né? Por uma questão de simplicidade, eu não levei adiante esses termos aqui também. E aí escrevi as novas equações de correção para velocidade, né? Segunda correção para velocidade, na direção de x e na direção de y. Né? Então a velocidade u e a velocidade v. Como é que fica isso no algoritmo? Tem um passo a mais. Não, tem um detalhe aqui, né? Tá, tinha esquecido de como é que você criava a equação, né, para P duas linhas, né? Da mesma forma que foi criada a equação para P', né? Escreva as correções aqui em função das faces, das velocidades nas faces dos elementos, substitui na equação da conservação da massa e acha uma equação para P. Como é a segunda correção, eu já tinha corrigido, esse divergente de velocidades aqui, duas linhas, vai ser 0. Porque eu já fiz uma correção, a primeira correção não, mas a segunda correção, esse carinha aqui vai ser 0. Você já está usando as velocidades corrigidas, né, uma vez para calcular um divergente. Então isso aqui tem que ser 0. Então a equação da segunda, a equação da correção da segunda correção da pressão, ela não tem esse divergente aqui no final, ele acaba sendo 0. Porque as velocidades para esse passo da iteração já foi corrigido.
Algoritmo. Ó, o azul é o que é diferente do Simple. Tá? O Simple é a nossa referência. Né? Calcula as velocidades, U e V, né? Estima um campo de pressões e calcula as velocidades. Calcula a primeira correção da pressão. Né? Eu não repeti aqui, né? Está lá, é a mesma forma. Não repeti a dedução disso aqui, porque já está lá. Essa é a primeira correção, então o divergente de V não é zero. Tá? Aí, ó, aí eu já tenho as pressões, então eu vou corrigir as pressões. Certo? Vou corrigir a pressão, desculpa, corrigir as pressões e as velocidades. Em função de quem? Do ΔP. Esse ΔP, linha aqui. Tá? Então, antes de avançar no meu algoritmo, eu vou fazer uma segunda correção. Eu vou usar aquela segunda equação da pressão, lá, de correção da pressão. Como as pressões já foram corrigidas, o divergente V vai ser zero aqui. Para poder calcular, ó, essa segunda pressão corrigida e velocidades em x e em y corrigidas. Em função de quem? Desse ΔP2 aqui. Então fica um pouquinho mais complicado, assim como o Simple R, né? Tem mais uma equação de pressão para resolver. Não é exatamente igual, né? A lógica aqui é diferente. E aí você vai iterar até a convergência. Muito parecido, todos são na base do Simple.